Os últimos dias talvez tenham sido os piores dias da minha vida. E eu disse que não tocaria nesse assunto de novo, mas diante de tudo que está ocorrendo nas redes sociais e na TV, pelo compromisso que eu tenho com você, eu tinha que vir aqui para te ajudar a entender tudo que está acontecendo e que para você eu tenho certeza que está muito confuso. Eu escrevi um relato detalhado do que eu vivi nos últimos meses e chamei meu advogado para participar desse vídeo também. Eu acho que você deveria assistir até o final. As pessoas estão esperando muito um posicionamento meu diante do que está sendo comentado a meu respeito na internet. E o que eu mais quero é que todos saibam toda a verdade. Nunca tive nada a esconder e nunca vou ter. Mas se trata de um caso muito delicado. As pessoas querem ver provas e as provas do crime estão sob segredo de justiça. O que eu quero é que vocês entendam que tomei um baque muito grande este mês de junho e que foi quando eu realmente soube de tudo. Muita gente disse que as datas que eu falei não batem e eu posso mesmo ter errado alguns dias porque eu fiquei muito abalada emocionalmente. Mas agora tudo requer de mim muito mais cuidado e eu peguei meu calendário, fiz um relato cronológico exato de tudo como aconteceu. A data em que os meus olhos se abriram foi dia 4 de junho de 2016, em uma ligação às 23 horas, quando falei com a médica responsável pelo Felipe. Meus líderes pediram que eu me resguardasse. Tem vários dias que eu estou em silêncio, mas diante do que tem acontecido nas redes sociais, eu preciso esclarecer algumas coisas. Na defesa do acusado, ele escolheu usar o ataque e, apesar da aparência de piedade e vergonha, eu quero que entendam agora que existe uma mente fria e orientada em um plano digital de manipulação de massa. Precisei da ajuda de muitos amigos para cuidar de mim nos últimos dias, porque cada dia que passa, descubro novas facetas de alguém que amei mais que qualquer pessoa até hoje. Eu avisei a vocês através de um vídeo no Instagram que o Felipe estava preso, o que seria publicado nos jornais no dia seguinte. Mas não na intenção de expor algo tão pessoal desnecessariamente, mas achando que se todos soubessem pela TV, iriam pensar que eu estava escondendo algo. Tentei ser o mais transparente possível. A Bíblia diz que nos últimos dias seria necessário que muitos escândalos acontecessem, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Quem denuncia não escandaliza, se de fato sabe o que está denunciando, mas o autor do escândalo, sim. Mesmo que perdoado pela vítima, este prestará contas a Deus. Todo mundo sabe da minha história de amor. Todo mundo sabe que o Felipe foi o homem que eu mais amei na minha vida. E todo mundo viu o que ele me prometeu no altar. Vocês acompanharam e acreditaram junto comigo. Todo casamento tem problemas. Nós tivemos fases de adaptação e também momentos de altos e baixos. Mas tudo que eu sempre compartilhei com vocês foi real, para mim foi real. Meu casamento não era um casamento de fachada, os meus sorrisos eram sinceros. O Felipe chegou virtualmente até mim, como todos sabem, dizendo que vinha estudando a minha vida há meses e sabia tudo sobre mim. Ele sabia tudo sobre quase tudo e sempre eu me sentia sem resposta perto dele. Ele me conquistou. No fundo, a inteligência dele me fascinava, ele sempre tinha respostas rápidas e prontas para tudo. Até a comida que eu gostava, ele aprendeu a comer, enquanto estudava a minha vida, descobrindo uma maneira de me abordar pela internet. Mesmo odiando o peixe cru, passou a gostar porque tinha certeza que se casaria comigo, mesmo nunca tendo me encontrado. Ele sabia que meu primeiro casamento tinha sido muito difícil e prometeu me proteger. Todos sabem que em nosso segundo almoço ele me disse: tenho certeza de poucas coisas, mas do que tenho certeza não tenho dúvida, vou me casar com você. E eu quero que você saiba que sou muito possessivo. E se eu casar com você, o seu filho será meu. E eu não permito que não me chame de pai. Eu sempre citei isso nos testemunhos, de como era linda a maneira como ele me conquistou, mas hoje eu choro e vejo de outra forma.
Naquele momento era tudo que eu queria ouvir. Meu filho tinha pouquíssimo contato com o pai biológico. E este é um assunto que já gerou muita polêmica nas redes sociais e um assunto que eu sempre evitei. Porque vida pessoal, quanto mais se fala, mais as pessoas querem saber. Normalmente publico notas de esclarecimento e continuo a minha missão. Meu foco não é esse. Mas nessa ocasião é importante salientar que nunca proibi visitas do pai biológico. Muito pelo contrário, entrei com ações de regularização de visitas, pedindo que o pai viesse e mantivesse frequência, ajudando também com suas responsabilidades. Nós não vamos tratar disso aqui. Mas agora, com tudo que houve, ele entrou em contato comigo, porque há 2 anos e 4 meses não tenho seu endereço, nem telefone ou qualquer notícia. E disse que quer ser presente, que quer ser pai. Veio com sua esposa, com a cunhada, a enteada, e eu gostei muito de conhecê-los. E ele chegou a publicar na internet, na intenção de amenizar maus entendidos passados, que de fato eu nunca proibi de ver o filho. Me alivia finalmente poder dizer isso aqui. Eu oro para que haja paz e esta seja uma chance de reconquistar o espaço que é só dele. Sempre foi bem-vinda essa paternidade e sempre será. Agora, quanto ao Felipe, eu o amava por sua inteligência. Eu o amava por seu humor e até o seu sarcasmo. O temperamento forte que ele tinha, não me deixando nunca tomar frente das coisas, cuidando sempre de tudo, fazendo questão de demonstrar publicamente o seu amor, como sempre todos viram. Mesmo às vezes eu achando que ele fazia suas homenagens mais empolgado em postar na internet do que, na verdade, em secreto, oferecer para mim. Eu amava ouvir quando ele falava sobre teologia, sobre história, sobre cultura. Ele foi meu professor em muitas matérias. Eu amo a palavra de Deus e poucos falam da Bíblia como ele. Eu estranhava porque ele nem sempre queria orar comigo, mas me contentava em pensar que eram hábitos da doutrina de sua criação. Eu achava estranho outras coisas nele. Primeiro, ele sempre achava que estavam invadindo suas contas de e-mail. Eu achava isso meio paranoico. Eu não entendia por que um pastor seria alvo de tantos ataques de hackers. Esse era um assunto constante em nossa casa, então eu via ele sempre muito preocupado em mudar suas senhas o tempo todo. Outra coisa que hoje eu acho que também entendo. Sempre tivemos ministérios distintos e viajávamos nos fins de semana para as missões. Eu sempre respeitei a privacidade dele. Minha vida também não é muito tranquila e a única coisa que nunca abri mão foi de ter meu filho ao meu lado em todo o tempo, em todas as viagens. Em anos de ministério, conta-se nos dedos da mão as vezes que viajei sem o meu filho, sempre deixando com a minha mãe ou com uma babá de muita confiança. Até porque vocês sabem a história especial que eu tenho com ele e o quanto ele tem valor para mim. Desde que me casei com o Felipe, ele se queixa de muitos problemas de saúde. E eu seria incapaz de imaginar por um segundo sequer que um dia ele mentiria para mim. Cuidei dele em cada uma de suas enfermidades. Temos muitas testemunhas. Levei ele nos melhores médicos. Eu ofereci a melhor vida que ele pôde ter. O que eu estranhava é que nas viagens em missão, ele ia sem mim e sempre estava bem nas fotos, nos vídeos. E eu esperava ele em casa com saudade, cheia de expectativa, e ele chegava sempre muito doente. Desde a hérnia de disco, com o excesso de cortisona que atrapalhou nossa lua de mel, até o princípio de infarto, quando tinha que lidar com calúnias e difamações contra mim na internet. Inclusive ele mesmo foi à delegacia dizer que eu estava sofrendo perseguição e acionou junto ao advogado a Lei Maria da Penha para minha própria proteção. Ele via meu sofrimento. Ele dizia que ia me proteger de qualquer coisa, a qualquer custo. E até falava que adoecia porque era meu escudo espiritual e emocional, e eu acreditava. Depois ele teve um possível melanoma, fez uma cirurgia para tirar uma pinta. Na biópsia deu negativo, mas ele insistia em dizer que tinha tido um câncer. Ele teve tantos efeitos colaterais que não conseguíamos ter uma vida conjugal normal e então ele me disse que estava com depressão porque não podia me satisfazer como mulher. Os antidepressivos causavam mais transtornos hormonais que tinham novos efeitos colaterais. Foram 2 anos de muitas enfermidades, desde hérnias, asma, alergias, dores, síndrome do pânico, estresse agudo,
zika e até o tumor na hipófise. Um tumor na cabeça que ele me disse ter agora em junho desse ano. Reclamava que a cabeça doía, que o rosto estava ficando torto, e nisso foram 3 plásticas. Ele tinha uma série de sintomas e eu fui atrás de mais uma médica especialista. Eu fiquei muito preocupada e levei ele a uma expert em diagnósticos em São Paulo. Isso foi em meados de abril e maio desse ano. Ela pediu muitos exames, até para descobrir por que ele tinha pouco ou quase nenhum libido durante todo o casamento. O tumor seria uma resposta, ela disse. Depois de feitos os exames aqui no Rio de Janeiro, ele voltou a São Paulo com os exames e me pediu que não fosse com ele porque queria ficar à vontade com a médica e falar de sua vida e seu passado. Passado esse que, depois de casada, comecei a imaginar que existia. Eu fiquei aqui em oração porque talvez eu fosse a mais interessada nessa resposta, nessa cura. Ele voltou e confirmou o diagnóstico. Passou 3 dias sem querer falar e finalmente disse: existe algo muito grave acontecendo na minha hipófise e na minha neurohipófise. Chegou a dizer a amigos e membros da igreja que tinha um tumor no cérebro. Passei 15 dias horríveis pensando que ele podia morrer ou passar por uma grave cirurgia a qualquer momento. Ele chegou a desenhar a deformidade na neurohipófise que a médica disse que ele tinha e eu fui estudar o quadro clínico. Em maio, tive 3 conferências em Boston, onde ele quis me acompanhar e a igreja lá clamou pela cura dele junto comigo. Eu estava otimista com a resposta de nossas orações, mas chegando no Brasil, ele me dizia que tinha ausências, desmaios e convulsões. Eu nunca vi. Passaram-se alguns dias e eu estranhei sua passividade diante de um laudo tão grave. E então liguei para a médica de São Paulo, e isso foi dia 4 de junho, às 11 horas da noite. Ela surpresa com a minha ligação e eu disse: doutora, por favor, me explica a gravidade do que ele tem. E ela disse: pastora, eu não entendo sua preocupação. O seu marido veio aqui há mais de 15 dias atrás e os exames deram todos negativos. Ele não tem nenhuma doença grave, nada cirúrgico, apenas um transtorno hormonal por excesso de antidepressivo, Lexapro. Ele se automedica, toma 3 comprimidos por dia e isso gerou uma série de sintomas semelhantes aos de um tumor na hipófise. Mas não é o caso dele. Diante do que eu contei a ela, que ele havia me dito e vinha contando durante os últimos 15 dias, ela se preocupou comigo. Por que um paciente mentiria sobre um diagnóstico tão grave? Então ela me disse: pastora, o seu marido tem todas as características de uma pessoa com múltiplas personalidades. Porque quando ele veio com você, ele era uma pessoa. Quando ele veio sem você, ele era outra pessoa. Como se fosse algo que ele tentasse esconder ou controlar. Ele pode estar criando sintomas para camuflar sua homossexualidade. Quando eu ouvi essa frase, minha mente teve um impacto tão grande que meus olhos se abriram para tudo que eu nunca quis ver. Não vou dizer que nunca tinha pensado nisso. Mas o que mais me chocou não foi a hipótese dele ser homossexual, mas de ter mentido tanto para mim. Eu confiava nele. E eu estava disposta a estar ao lado dele se me contasse e quisesse a minha ajuda. Muitas pessoas já me questionaram desde o namoro sobre a sexualidade dele por causa dos seus trejeitos. E eu sempre defendi o nosso casamento. Estava disposta a lutar até o fim, se fosse realmente uma enfermidade física. Meu amor e minha confiança eram sem limite. Mas naquele momento eu me senti traída, enganada e até me senti feita de boba. Porque eu movi ministérios para clamar por ele, e eu mesma virava as noites impondo as mãos enquanto ele dormia, e ele afirmava que tinha dores insuportáveis, e já estava trocando palavras, dizendo que não concluía as frases, dizia que sentia que ia morrer. Isso me fez pensar que ele podia estar mentindo sobre muitas outras coisas que eu nunca desconfiei. E por uma semana eu pedi a Deus que me mostrasse quem ele era, e eu disse: Deus, eu estou pronta, pode me mostrar. Na época eu estive em Palmas, ministrei sobre a sabedoria do silêncio de Esther. Meus líderes estavam no Brasil e eu disse a eles o que tinha ocorrido e a descoberta do falso laudo e o comentário da médica. Oramos juntos e me disseram: não faça nada, simplesmente ore e espere, porque o Senhor vai colocar todas as provas nas suas mãos.
Eu estava muito abalada. Não sei como eu consegui ministrar aquele fim de semana. Chegando em casa, uma assessora do ministério veio de outra cidade para preparar as comemorações do meu aniversário comigo. Eu confidenciei a ela o que estava acontecendo e ela me disse: pastora, eu cuido do Facebook do pastor Felipe e não sabia como te contar. Eu encontrei fotos de homens sem roupa, em conversas por inbox e também outras conversas estranhas. Desculpa te dizer isso, pastora, ele não é o que diz ser. A cada dia que eu pedia a Deus que me mostrasse a verdade, surgiam coisas novas e foi tudo muito rápido. Eu não disse a ele nada porque eu queria ter certeza antes de confrontar sobre algo tão grave. Eu não sabia nem por onde começar. Eu tive que ter muito controle. Todos me perguntavam por que paramos de gravar o Falando de Amor desde julho do ano passado. Eu não queria desapontar as pessoas, mas em todas as gravações fui muito sincera e eu decidi ser feliz diante dos dilemas que vivíamos. Para mim, ele só estava doente. Os programas foram ótimos porque eu e ele, quando se falava de assuntos bíblicos e de relacionamentos, tínhamos uma sintonia enorme no ar e fora do ar, tínhamos conversas ótimas. Mas eu sabia que a nossa vida conjugal precisava se completar com a cura de todas essas doenças que ele apresentava durante o casamento. Na semana anterior ao meu aniversário, muitas discípulas vieram. Como já disse, inclusive algumas pastoras de outros estados, de surpresa, ficaram em minha casa para comemorar meu aniversário e isso me mantinha rodeada de orações o tempo todo. Foi providencial. Eu estava sem forças. Em um dos dias em que eu pedi a Deus direção a respeito de tudo que agora eu sabia, o meu filho se aproximou de mim e disse: mamãe, o papai é tão engraçado, ele fala delícia, delícia. E eu já estava com a cabeça tão voltada a esse assunto que na hora eu me alertei como mãe e perguntei: por que você está dizendo isso? Quando ele diz isso? E ele me disse: mamãe, se eu te contar, ele vai te dizer que é mentira. Eu não desejo a nenhuma mãe no mundo ouvir o que eu ouvi nesse dia, depois de indagar o meu filho por 2 horas seguidas, tentando ter uma conversa leve, sem que ele percebesse que eu estava perdendo o chão diante de cada afirmação que ele fazia. No dia seguinte, levei ele à minha psicóloga e em 2 consultas ele relatou com detalhes o suficiente para a certeza de algo que eu nunca imaginei passar em toda a minha vida. E os detalhes desse assunto estão em segredo de justiça e são responsabilidade do Ministério Público. O abuso de vulnerável é amplo e diversas atitudes e práticas nocivas à criança podem se enquadrar nesse crime. Eu passei o fim de semana do meu aniversário de luto. O Felipe estava viajando. As minhas discípulas dormiam em minha casa e ficavam brincando, fazendo brigadeiro, pipoca, tentando me distrair, fazer eu esquecer o assunto, lembrando que era meu aniversário. Por isso vocês devem ter visto postagem ou Snapchat com que eu filmava elas, tentando me fazer rir. Eu acho que, na verdade, eu estava em choque. No dia seguinte, ele chegaria de viagem e eu tinha que encontrá-lo no culto e eu não sabia como olhar para a cara dele. Eu fiquei todo o tempo olhando para baixo, no fundo da igreja, e eu estava assustada, eu estava com medo, eu queria ir para casa. Ninguém entendeu o meu comportamento. Me chamaram no púlpito para a homenagem do dia do pastor e para o meu aniversário. Eu estava tão abatida que a igreja percebeu. Me fotografaram e foi publicado no Instagram. Como eles sabiam que o Felipe estava doente, que o filho da Estela estava em coma, deduziram o meu abatimento. Eu não quis comemorar aniversário e ele também não tocou no assunto. Não sei porque eu, na verdade, estava tão nervosa que precisei de ajuda médica para passar os próximos 20 dias a seguir. Muito do que viram na internet já estava gravado porque o curso de mentoria que eu promovo foi feito com muita antecedência, até mesmo as chamadas. O Espírito Santo me surpreendeu me mantendo de pé e eu cheguei até a fazer uma aula ao vivo, sustentando até quanto eu pude a minha postura diante dos meus compromissos. Meu filho precisava da minha força e do meu equilíbrio.
Mas no dia 12 de junho eu voltei do culto, com a casa cheia de hóspedes, e dormi com elas na sala. No dia seguinte, segunda-feira, após o almoço, me sentei no sofá e o Felipe se sentou à minha frente. E eu disse a ele que aquela era a nossa última conversa como marido e mulher. E eu perguntei: quem é você? Ele ficou em silêncio. E eu perguntei de novo: quem é você? Eu já sei que você não está doente, você não tem tumor na hipófise, eu já conversei com a sua médica, eu ouvi o parecer dela. Eu também sei que você conversa com homens pela internet, mostrei os prints, os inbox dele, perguntei: o que mais da sua vida eu não sei? E ele disse: como assim eu não estou doente? Você não estava abatida por causa do meu tumor ontem? Eu disse: não, eu estava destruída emocionalmente, mas por outros motivos. Felipe, você realmente sente atração por homens? E ele respondeu: às vezes. Eu fiquei sem ar. Era o meu marido, a pessoa mais importante para mim. E eu não aguentei esperar mais. O advogado tinha me dito para não confrontá-lo sozinha, porque não sabia qual reação ele poderia ter, mas quando ele disse isso, eu perguntei: por que você escolheu fazer isso justamente com meu filho? Ele passivamente encheu os olhos de lágrima e perguntou: você acha que eu sou um monstro? E eu disse: eu acho. Eu disse para ele: me dê alguns dias, porque eu vou levá-lo a outros especialistas e eu te digo o que vai acontecer. Ele se levantou e foi para o quarto chorar. Eu ainda queria o máximo de respaldo. Eu confesso que eu queria que não fosse verdade. Eu me reuni com o meu advogado, contei o ocorrido e ele me pediu para dormir em um hotel. Ele estava preocupado com a minha integridade física. Eu fui com o meu filho e todas as minhas discípulas para um hotel. Não conseguíamos dormir. Às 4h30 da madrugada, recebi um áudio da minha dermatologista dizendo que Felipe tinha ligado para o marido dela na madrugada anterior ou mandado uma mensagem no Snapchat dizendo que tinha tomado 2 vidros de Rivotril e escreveu a palavra desistir. Minha barriga gelou diante daquela ligação, eu fiquei muito nervosa, mas eu confesso que eu estava muito inconformada pelo que ele fez e eu não quis ir ver pessoalmente o que ele tinha cometido. Liguei para minha funcionária e pedi que fosse com pressa para minha casa ver o que tinha ocorrido. Ela chegou com o marido e em seguida um dos meus advogados também chegou, testemunhando tudo. Lá encontraram a sala com fotos pelo chão minha e do meu filho, uma Bíblia aberta, 2 vidros de Rivotril vazios e uma carta de despedida. Felipe estava inconsciente no quarto. Tudo foi fotografado e as fotos estão com a justiça. Chamaram o corpo de bombeiros, que o encontrou desacordado, e no laudo do bombeiro está escrito surto psicótico com tentativa de suicídio. Encaminhado de ambulância para a unidade hospitalar da Barra da Tijuca, ficou por horas em observação, até que o médico responsável indicou que ele fosse levado, pelo plano de saúde dele, a uma clínica especializada em psiquiatria, pois ali não havia profissional dessa área. Ele, sob orientação médica, foi conduzido consciente e de ambulância para a melhor clínica de psiquiatria do Rio de Janeiro. Depois da triagem, eu fui até lá para saber o que tinha diagnosticado. Eu não queria ver ele, mas eu queria saber que ele estava bem. E o que eu ouvi durante os próximos dias, durante a internação, foi que diante de fatos e de entrevistas feitas, ele parecia apresentar um quadro de psicose maníaco-depressivo com neurose grave. O termo que era usado era borderline, uma pessoa com múltiplas personalidades. Disseram que ele precisava de um longo tratamento, mas que ele não cooperava. Foi quando eu liguei para a mãe dele e contei tudo o que aconteceu. Ela disse que sempre desconfiou da homossexualidade dele, mas que não queria ver. Ela disse: Bianca, mãe sempre sabe de tudo. Ela disse que estaria ao meu lado para apoiar o tratamento dele, se ele precisasse ficar na clínica, mesmo que ele não quisesse.
Ela disse que estava envergonhada do que ele tinha feito, então eu combinei com ela de trazê-la assim que a clínica liberasse as visitas, porque todo paciente que entrasse com um quadro como o dele precisava de 7 dias de observação. Toda a minha conversa com ela foi pelo WhatsApp e estão registradas com os advogados. A clínica, que cuidava muito bem dele, me pediu para levar meu filho a um psiquiatra especialista que eu não conhecia, então o levei. O laudo comprovou o que eu ainda queria que fosse um engano, mas não era. Resultado comprovado: abuso de incapaz. Meu advogado disse que se eu não relatasse isso à polícia, eu poderia ser acusada de cumplicidade ou negligência, podendo até perder a guarda do meu filho. Diante disso, imediatamente fui e fiz um registro de ocorrência. E tamanha a força das provas apresentadas, o pedido de prisão foi dado em aproximadamente 4 dias. No dia em que a clínica liberou para visitas, fui lá acompanhada do advogado e de um representante da liderança que o aconselhava. O apóstolo Sérgio Paulo comunicou a ele que sua licença pastoral estava cancelada e ele deveria procurar uma ocupação secular, porque perdeu a licença para exercer o pastorado diante de sua imoralidade. E na mesma ocasião, o advogado comunicou que eu não viveria mais com ele. Ao contrário do que falsamente ele alega, em nenhum momento foram levados documentos ou falado de divisão de bens, e temos como testemunha a própria terapeuta familiar presente na reunião. Eu somente disse a ele que eu e meu filho, como cristãos, havíamos liberado perdão a ele por tudo o que ele fez. Só não queríamos mais viver com ele. Ele mal me cumprimentou e disse que ia contratar os melhores psiquiatras do Brasil para provar sua inocência. Ele estava muito estranho e me olhava com um olhar de muito ódio. A terapeuta familiar que intermediou a visita me chamou após ele sair e disse: proteja-se. Pelo que vimos estes dias aqui, este rapaz é capaz de tudo. E eu vi a forma como ele te olhava. Eu fui embora com muito medo. Meu interesse era cuidar do meu filho, tentar receber de Deus sabedoria, discernimento para lidar com tantas perdas ao mesmo tempo. Eu fiquei em choque. Eu nunca tinha mexido nas coisas dele, apesar de ter as suas senhas, mas durante a sua internação, pela primeira vez, acessei seu celular. Vi seus e-mails, WhatsApp, Facebook, concluindo que realmente era verdade o que eu não queria ver. E depois que tudo foi para a mídia, os familiares dele entraram em contato comigo, se dizendo envergonhados, primos da cidade onde ele cresceu, alegando que Felipe foi homossexual desde adolescente. Na internet tem uma série de depoimentos de familiares dele em uma matéria com o nome O Lado Oculto de Felipe Heiderich, afirmando muito sobre seu passado e os relacionamentos que já teve. Eu liguei para um desses primos e ele me confirmou absolutamente tudo. Eu confesso que eu ainda estou me recuperando e eu peço que não exijam tanto de mim. Eu fiquei muito mal com a prisão dele e pior quando vi o vídeo que ele fez saindo de lá, porque ao invés de se defender, ele me ofendeu com muitas mentiras. Ele não foi solto porque é inocente, isso meu advogado vai explicar melhor do que eu. Mas as afirmativas que ele fez em seu vídeo são totalmente falsas. Os remédios que ele tomou não eram meus, eram dele. O patrimônio e herança que tenho eu já tinha desde que me casei, e com comunhão parcial de bens, naturalmente, não haveria qualquer discussão a respeito de partilha. Eu não recebi nenhum dinheiro agora, meu pai morreu, eu tinha 21 anos. Eu ainda não entendi por que ele criou essa história junto ao seu advogado, alegando disputa patrimonial. Talvez seja para tirar o foco das pessoas do que realmente aconteceu. Blogs caseiros com falsas notícias, dezenas de fakes pela internet continuam sendo sua defesa em forma de ataque e manipulação de massa feita com chantagem emocional e uma série de mentiras que tem abalado muitas pessoas e somente por isso hoje eu estou aqui gravando esse vídeo. Para os que acompanham as redes sociais, saibam, eu nunca tive uma funcionária chamada Leninha. Tem um perfil
falso de uma mulher dizendo que trabalhou na minha casa e confirmando as afirmativas do Felipe no vídeo dele, o que só comprova mais uma vez essa estratégia de desmoralização. Algumas matérias dizendo que eu já sabia há mais de 2 anos foram mal redigidas e o Jornal Extra já se retratou comigo. Eu soube, em junho de 2016, tudo que agora estou relatando a vocês. Minhas redes sociais foram invadidas por pessoas que não existem. Fotos de perfil vazio, com 2 ou 3 amigos, blogs com notícias falsas, como por exemplo dizendo que médicos e laudos foram feitos por amigos meus, em verdade, que a delegada disse que não tem provas suficientes, em verdade. Quando eu vi essas notícias, na hora eu liguei para a delegada a doutora Cristina e quando vi essas postagens, ela me respondeu: Bianca, quem postou isso? Não há nenhum laudo dizendo que não ocorreu o fato. Pelo menos até o momento em que o inquérito saiu da delegacia. A minha análise foi que efetivamente o fato ocorreu, até porque eu representei pela prisão dele. E ela disse pelo WhatsApp: fique calma. O fato de estar solto não quer dizer que não será condenado. Confie na instrução criminal. O juiz é firme e competente. Inclusive, senti que ela disse isso indignada com as montagens e falsas notícias, incluindo fotos e nome dela. As pessoas acham que a internet é um mundo sem lei. E eu quero lembrar que a Bíblia diz que os últimos dias seriam difíceis. Jesus disse isso em Mateus 24. Até os escolhidos poderiam ser enganados. Não subestime os últimos dias. Eu não vou dizer que eu estou completamente restaurada. Mas eu pude provar e comprovar que esta palavra é verdadeira e que sirva de alerta para todos nós. Eu pretendo voltar às minhas atividades. Eu e meu filho seguimos tratando nossa saúde emocional com a ajuda de profissionais e a forma poderosa de agir do Espírito Santo de Deus. Deus me ressuscitou para falar da volta de Jesus e não é a primeira vez que eu perco o chão. Mais uma vez eu vou aprender a voar. Mais uma vez o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Tenham paciência comigo. Eu tenho uma missão a cumprir. Não tenho dúvidas quanto à recuperação do meu filho e nem a minha. Meu ministério está intacto. Eu continuo transparente, consagrada, submissa, verdadeira, dedicada. Pregarei até meus últimos dias sobre o Deus que me ressuscitou, vivendo e sendo a prova de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou sequer pensamos, através do poder que opera em nós. Na alegria ou na tristeza, a minha aliança com Deus é eterna. Ele vai me devolver a felicidade e me restaurar quantas vezes for preciso. Eu nunca deixarei de louvá-lo, porque Ele faz, Ele desfaz e Ele refaz. Ele é Deus. Eu conto com as orações e o apoio de cada um daqueles que me conhece. Cada um daqueles que já foram abençoados através do meu ministério, da minha dedicação e sabem da minha integridade diante de Deus. Sejam abertos os seus olhos, que haja luz no seu entendimento agora, em nome de Jesus. As tragédias não vêm com hora marcada, mas a Bíblia diz que na vida do justo elas terão eterno peso de glória. E a partir deste esclarecimento, meu advogado vai seguir com considerações sobre o caso, porque eu não quero mais falar sobre esse assunto que me machuca, que me desgasta. Que o Senhor console a minha vida e a sua. Não é hora de empurrar a sujeira para debaixo do tapete, é hora de limpar a casa. Que o Senhor nos traga maturidade e mais discernimento para os últimos dias, os quais já estamos vivendo. E eu fiz esse vídeo para realmente tentar interromper essa disseminação de informações falsas sobre mim e sobre este caso. Vamos tentar voltar a uma vida normal, talvez uma nova vida,
Mas ainda que eu tenha que dizer todos os dias, Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Eu sempre disse a vocês que eu não sou perfeita. Eu sou prova da misericórdia de Deus. E mais uma vez Ele me guardou e me livrou de algo que podia ser muito pior. E eu sei que Ele vai me restaurar de novo. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo de Deus traga a verdade através de cada uma dessas palavras. E tire toda a cegueira, todo o engano do coração daqueles que, de qualquer forma, possam ter vindo a duvidar de mim. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou aqui a pedido da pastora Bianca para esclarecer alguns detalhes jurídicos do assunto, até porque ela vem sendo vítima, ao longo das últimas semanas, de acusações levianas e inverdades que são postadas no Facebook, na internet, redes sociais, a respeito do caso e de um tema tão delicado que inclusive está sob segredo de justiça. A partir do momento em que a autoridade policial tomou conhecimento das graves denúncias e que a pastora Bianca informou à delegada, ela prontamente colheu as provas, tanto que nós temos 8 testemunhas arroladas no inquérito policial e com base tanto no depoimento das testemunhas, como no relato da pastora Bianca e nos laudos psicológicos a que foi submetido o menor, ela prontamente representou pela prisão temporária do acusado. O Ministério Público ofereceu a denúncia e o juiz a recebeu num despacho muito bem fundamentado, onde elenca todas as razões para que a ação penal seja deflagrada. O acusado foi solto não por ausência de provas. Pelo contrário, as provas estão num inquérito que tem mais de 200 páginas até o momento, com 8 testemunhas, laudos, depoimentos e tudo mais. Então, somente porque ele não tem maus antecedentes e tem endereço fixo. O juiz, no despacho em que recebeu a denúncia, determinou uma série de medidas cautelares para o acusado, que não pode, sob hipótese alguma, sob pena de voltar à prisão, se aproximar tanto da vítima quanto da pastora Bianca, não pode se ausentar da comarca sem autorização judicial e foi obrigado a entregar seu passaporte para a autoridade judicial. Para finalizar aqui a minha participação, eu venho ressaltar que eu acho muito estranho que o advogado acusado participe de programas quando, na verdade, esse processo está sob segredo de justiça e fatos tenham sido levados à mídia que não poderiam estar sendo de conhecimento público. Até porque envolve menor. E o que me causa espanto também nessa história toda é que vem sendo levantada a questão de que tudo isso se deu por questões patrimoniais. O que isso não está nos autos, não é objeto do crime, mas queria deixar bem claro que todo o patrimônio que a Bianca tem é fruto de herança. Então isso jamais poderia ser partilhado, como quer fazer crer o acusado, que tenta desviar o enfoque do crime em si e do processo para questões outras que não dizem respeito ao processo e na verdade, serve como uma cortina de fumaça para camuflar tudo que ele vem fazendo nos últimos dias para tentar tirar o foco do crime que de fato aconteceu e será demonstrado nos autos, que é onde essa discussão tem que prosseguir.